Então vamos lá. Vamos nos entregar na mão de Jesus por alguns minutos, fazer aquela nossa oração costumeira, aquela oração meditação, né? Que a gente se entrega na mão de Jesus, pede a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que possa nos trazer na noite de hoje os remédios e as energias e os bons fluidos para o nosso fortalecimento. Vamos lá, cerrando nossos olhos, meditando e orando com Jesus. Muito bom, né? Momento maravilhoso. A gente é envolvido por uma paz muito grande, que nos deixa mais leves, né? Muito bem. Nós estamos estudando o Evangelho no capítulo 12, e nós estamos na parte já onde fala das instruções dos Espíritos. E no item 10 de hoje, que nós vamos falar um pouco sobre ele tem o subtítulo de O Ódio. E é uma mensagem que foi nos trazida pelo espírito de Fénelon, em Bordeaux, em 1861. Então ele nos diz assim, no início: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Observemos que Fénelon condiciona a felicidade ao amor ao próximo. Esse amor que liberta o homem de causar sofrimentos a si mesmo e aos outros, e que o liberta das consequências dos erros anteriores. Quem compreende isso e se sensibiliza é capaz de sentir o amor até por aqueles que agem provocando indiferença, ódio e desprezo, visto que os compreende como irmãos imperfeitos, em processo evolutivo, como todos os encarnados na Terra. Portanto, todos, sem exceção, merecem consideração, respeito e, principalmente, amor. A felicidade sentida neste amor é a da paz de consciência, que não guarda a sensação de culpa. É perceber-se incapaz de prejudicar alguém. É fazer o possível para minorar os sofrimentos alheios e os seus também. É sentir compaixão e irradiar vibrações amorosas aos que sofrem, sem nenhum sentimento de egoísmo. É confiar plenamente em Deus, no seu amor, justiça e na perfectibilidade de todos os espíritos da humanidade terrena. Busquemos, então, eliminar em nós qualquer sentimento de antipatia, de animosidade, de raiva, para não alimentarmos o sentimento do ódio, que só nos traz dores e sofrimentos. Fénelon termina sua mensagem com o seguinte alerta: não esqueçais, meus queridos filhos,
que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, está bem claro para todos nós que o objetivo nosso é gerar amor, não é verdade? Mas nosso amigo Davidson vai nos explanar melhor, um pouco mais, sobre o título, né? Uma ótima noite a todos. Vamos lembrar, ódio significa antipatia, contrário de simpatia, e aversão para com algo ou alguém. Interessante esse fato. Eu já vi muita gente quando quebra o carro e fala algumas coisas para um objeto. Trata-se de um sentimento negativo. Sentimento negativo são dois sistemas apenas, positivo e negativo. Não era para a gente se enrolar. Trata-se de um sentimento negativo em que se deseja, o departamento de desejo perigoso, deseja-se o mal ao sujeito ou o objeto odiado. A Associação Americana de Psicologia, ela define o ódio como uma emoção. Lembra, emoção é algo intenso que dura pouco, diferente de sentimento que não é tão intenso e dura muito. Mas uma emoção na qual combinam-se sentimentos de raiva e desgosto, segundo os americanos. Além disso, o ódio, às vezes, ele gera o desejo de causar danos ao outro. E ele tem uma certa tendência de ser contínuo, permanente, ficar aí por anos. Quando você vê a pessoa, você lembra. Então, temos que tomar cuidado. O ódio pode surgir da onde, hein? Das crenças, daquilo que a gente acredita, dos preconceitos que a sociedade, a escola, a família acaba introjetando. Pode ser entre conflitos de grupos, times de futebol, políticos, como nós estamos assistindo atualmente no Brasil, essa bipolarização. Nós estamos vendo famílias aí se dividirem, amigos se dividirem. E também depende aí de turbulências e outros fatores que acabam frustrando as pessoas. Mas como que surge o ódio em uma relação? Isso ocorre por causa das expectativas que as pessoas acabam tendo, criando em relação ao outro. Criam uma expectativa acima do normal, geralmente. Não perguntam. Usa o verbo achar. Eu acho que ele é legal. E eu acho que eu posso contar com ele quando precisar. E aí vem aquelas decepções, vem tudo aquilo. A decepção é a visita da verdade. Nós temos que agradecer. E pode surgir aí, quando uma esperança é frustrada. E aí, logicamente, a pessoa acaba desenvolvendo rancor, raiva e redunda isso num ódio. Infelizmente, eu vou ter que usar muitas vezes nesta noite a palavra ódio. Fazia tempo que eu não usava. Eu evito. Eu prefiro outras palavras, mas enfim. Essas expectativas podem ocorrer também consigo mesmo. Você gerar auto-ódio. Você gerar ódio consigo mesmo, que é muito comum. As pessoas não percebem. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: eu me odeio. Pois é, devido aí ter pisado na bola, pode surgir esse sentimento, provocado aí por um erro que você, pisou na bola. Ou algum problema mental, tipo depressão ou ansiedade, que inclui sintomas de desesperança, culpa e vergonha. Lembra que a ausência do bem trabalha o medo e a culpa. Olha, pode estar presente aí. E que, por sua vez, depois de tudo isso, vai gerando uma baixa autoestima. E que, por sua vez, atrai todo tipo de negatividade. Todo tipo. E que aí acaba limitando a pessoa na sua realização pessoal e profissional. E sabe que a sociedade cobra isso. A sociedade é discriminatória. Isso aumenta essa autoculpa, autocobrança. Aí vem um bocado de autos. Nada positivo. E principalmente o auto-ódio. E com isto, enfraquece o quê, hein? As células positivas do nosso corpo perispiritual,
entre o espírito e o corpo físico, tem o corpo perispiritual, constituído de células perispirituais e também as células positivas do corpo físico. Se você enfraquece essas células positivas, elas deixam de proteger o seu corpo, irmão. Você que provoca problemas de saúde e não está sabendo. Esperto, 40 anos de praia, mas não consegue cuidar de si, das suas células. Precisa tomar cuidado. O ódio pode causar alterações, portanto, fisiológicas, como aumento da pressão, tremores, inquietações, tonturas, vertigens e até insônia. Em resumo, o ódio, ele provoca uma autodestruição. É o caminho da morte. É o caminho da morte. Nós temos caminho da morte e caminho da vida. São escolhas. E aí paramos para refletir. Não, vida moderninha, correndo, eu tenho que tomar decisões rápidas. Isso aí é o caminho da morte. Como se sabe, as células do corpo físico e perispiritual, dos corpos físico e perispiritual, se alimentam de amor. O que tem de células desnutridas no pedaço, gordinhos fisicamente, cheio ali de pizza, aquela coisa toda, de comida ali abundante, mas as células tadinhas, desnutridas. O ódio, portanto, é um sentimento de autodestruição. Não é brincadeira, gente. Mas a gente não consegue ouvir. Jesus já vem falando há quanto tempo isso? No Velho Testamento já tinha alguns indícios. Aí chega Jesus. Mas a gente tem dificuldade para ouvir. As pessoas têm dificuldade para enxergar a realidade que está rolando aí ao nosso redor. Pessoas estudadas, que estão cheias de informações, não conseguem discernir a realidade. Portanto, aqui, se uma pequena parte deste grupo ouvir isto, valeu. Eu tenho minhas dúvidas. E aí, em suma, você se destrói. A ausência de amor consigo mesmo. Em suma, você não se ama de verdade. Lembra que nós já comentamos várias vezes, né? Eu passei a me amar de verdade depois que eu passei a me auto-perdoar. Depois que eu descobri que eu nunca errei. Lógico que eu errei, lógico. Mas eu traduzi o erro em aprendizagem, curas e libertações. São as três moedas. Aprendi, eliminei defeitos e me libertei de ingenuidades, ignorâncias, obsessores, crenças. Com ódio, é como alimentar as células com substâncias nocivas. É como você dar doce acima do normal para uma pessoa que tem diabetes. E há também o dano social, que às vezes é caracterizado como consequência de um discurso de ódio. Pega um líder aí, ele fala uma abobrinha, motiva todo mundo. E aí passa o endereço de um determinado juiz, aquela coisa toda, rola aí nas mídias. As pessoas começam a rodear. Eu estou lembrando aí na manifestação de Bauru, uma pessoa entrou de moto lá acelerada e quase pegaram o menino, ainda bem que o pessoal que estava ali eram pessoas do bem, pacíficas, desculpa. Liberaram o menino, não sei o intuito dele, ele entrou lá atropelando todo mundo. Que Deus o abençoe. Mas olha, procederam corretamente. É um exemplo, hein? Olha, você vê que as tentações vêm a todo momento. E o discurso de ódio pode começar nas redes sociais e ter consequências nada boas. Nós precisamos prestar muita atenção. Para superar esses sentimentos, é importante reconhecer os sinais e sintomas. Você tem que voltar para o seu departamento reservar um tempo no dia para fazer um balanço, irmão. Porque se você não tiver fazer esse balanço, fica tranquilo que alguém vai fazer por você. Alguém vai te controlar. Você tem que ver onde está o furacão, ficar esperto, né? E aí compreender as causas e fazer um planinho para superar esses sentimentos. Eu gosto sempre de perguntar o que está rolando, de tempo em tempo durante o dia. O que está rolando? Quando aconteceu isso? Quem foi o pai da criança? Por que eu estou assim? Onde? E como eu fiquei assim? Opa, se eu não fizer isso, eu estou dormindo de botina nos dias atuais, de pensamentos acelerados. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eis alguns dos principais sinais de que você está vivendo um ódio consigo mesmo. Começa em nós. A gente está muito preocupado em não odiar os outros, mas você é o primeiro irmão. Ô, irmão, acorda. Você é o primeiro, você tem que cuidar bem de si. Se você não consegue se amar, como você vai amar o outro? Como é que você vai amar o outro? Toda essa conversa nossa é em vão.
Você tem que se amar. Eu me amo. Lembra aquela musiquinha do Traje a Rigor? Então, quais são os sinais? Se você vê a sua vida, olha, de uma forma extremista, como boa ou má. Minha vida é boa ou má. Não tem ali aquele meio termo, aquele equilíbrio. Por exemplo, se você comete um erro, leva para o extremo, tendo a sensação de que tudo está arruinado, o mundo vai acabar. Opa, são riscos, segundo a psicologia. Um risco de você ter um alto ódio consigo mesmo. Baixa autoestima, se sente por baixo quando se compara com os outros. Risco de ter alto ódio, segundo a psicologia. Se alguém lhe faz um elogio, você desconsidera e chega até a pensar que essa pessoa está sendo gentil apenas com você. Risco de alto ódio. Se você é negativa, sabe aquela pessoa negativa que tem dificuldade de enxergar positividade, que fica assistindo esses programinhas aí, tipo da Atena, sabe? Fica ali alimentando. Possivelmente você tem alto ódio. Não, mas eu sou religioso, eu faço evangelho em casa, eu leio a Bíblia. Irmão, acorda, irmão. Acorda, irmão. Um outro indício, a sua opinião sobre você mesmo se altera dependendo de como os outros pensam de você. Morou? A pessoa te influencia com muita facilidade. Por isso está cheio de influenciadores aí nas mídias sociais. E tem os influenciados. Bom, basta ver no Brasilzão aí, uma pessoa ou duas contaminando todo o Brasil. Tem dificuldade em receber críticas, irmão. Sabe aquele que leva tudo pro pessoal? E tem a sensação que todos podem estar contra você. Aquele camarada que se vitimiza, possivelmente é auto-ódio. Auto-ódio. Não é muito usado esse termo, nós estamos forçando ele aí na barra. Sente tendência de ter medo do insucesso e prioriza viver a vida ali de uma forma super protegida. Eu costumo chamar de viver de uma forma morna. Eu vou repetir. Morna, super protegida. Para refletir, hein? Olha, nem 8, nem 80, por favor, filtra, hein? Sente dificuldade em se auto-perdoar ao cometer um erro. Já dei uma dica aí no início. Enfim, é muito comum ouvir essas pessoas sem perceber, eu me odeio. É muito comum. Como essa palavra tem poder, já vai abrindo aí um espaço. E também é comum você ouvir, eu tenho razões de sobra para odiar aquela pessoa. Ela odeia tanto que pensa mais na pessoa do que na esposa, ou no caso das mulheres, no marido, nos filhos, fica pensando o dia todo. Aquilo vai criando um vínculo eletromagnético que se transforma em uma fixação mental. Em outras palavras, cria uma prisão mental com a pessoa. O ódio é uma espécie de algema. Agora, está na moda aqueles negócios, aqueles sensores eletrônicos na canela. Enfim, mas não é bem essa não, é com cela fechada mesmo. Uma prisão que tira a paz, tira o entusiasmo da pessoa, tira a vontade de avançar. Viemos com os pezinhos para frente, é para avançar, não é para recuar, não é para ir para o lado, não é para ficar em cima do muro, irmão. Não é para ficar em cima, é para avançar como um digno filho de Deus, com coragem, na prática do bem, defendendo o bem, defendendo o amor. Irmão, tanto estudo, nós já passamos por várias reencarnações. Isso que eu estou falando, deixa eu ver no molhado. Vocês sabem disso. Já ouvimos isso no meio evangélico, meio católico, em vidas anteriores. E aí vem essa pergunta, para que isso? O que você está ganhando com isto? Fazendo isso, você está se afastando de Deus. É o caminho da morte. Eu falo morte no bom sentido, a morte não existe, né? Não é verdade? Mas existe a segunda morte no plano espiritual. A pessoa guarda tanto ódio que ela fica vivendo a vida do outro como obsessor, aí vira o ovoide com o tempo. Com muito tempo, aí Deus tira ele fora, fica lá, ovoide. É a segunda morte no plano espiritual. É importante os obsessores que estão ao redor ouvir isso. Ao invés de viver a sua vida, ficar vivendo a vida dos outros, jogando aquela energia de ódio, ingenuidade. Na minha opinião, por favor, não precisam concordar. E por falar em prisão, fica mais fácil agora a gente entender quando Jesus disse, amai os vossos inimigos. E aí ele complementa, quem ama, liberta. Eu levei muito tempo para entender essa fala. Liberta da onde? Eu me sinto livre. Eu era muito imaturo pensar dessa forma, ingênuo, pois aí ele complementa, pois é somente através do amor você poderá ser feliz.
Mas nós não demos o devido moral. É necessário a de saúde. Saúde é gratuita e a gente provoca. Enfim, isso não é verdade? É para refletir. Dicas para conviver com uma pessoa que você ainda, eu vou repetir, ainda não ama. Porque com o tempo você vai amar com as reencarnações, com esse projeto maravilhoso de Deus. Dicas para conviver com essa pessoa. Pega um papel, pega uma caneta, ou um computador, mas o computador fica perdidinho lá, com tantas informações que a gente... Pega um papel mesmo, analógico, uma caneta, e anota as qualidades que você percebe nessa pessoa, as virtudes, as boas ações que ela fez. Com o tempo você verificará que o ódio que está ali, é devido a uma situação única, um erro, que na sua opinião a pessoa cometeu, foi ali. Mas ela não é aquilo tudo que você está ali engendrando, pensando. Eu tenho uma lembrança muito interessante. Eu morava perto da maternidade de Santa Isabel e na rua eu estava descendo para entrar no meu prédio, do outro lado tinha um carro, eu tive que parar no meio da rua, esperar o portão abrir. E veio um carro, eu até pensei ali na geração X, Y, faz um tempo isso, geração X, Y, agitadinho, acelerado, ansioso, começou a buzinar. Eu falei, meu Deus do céu, quase 10 horas da noite, essa pessoa buzinando. Eu lembrei de um amigo que morava nos Estados Unidos, ele ligou para mim, ele escutou uma buzina. Eu morava numa casa terra, ele escutou uma buzina e falou, Deus, aí no Brasil ainda continuam buzinando aí de bobeira. Aqui nos Estados Unidos é proibido, é uma falta de educação buzinar. Eu lembrei, eu falei, cara, agora que eu vou entrar bem devagar no portão. Aí eu fui entrando bem devagarinho no portão, quando eu olho, era um camarada, um pai com a esposa grávida, que estava para ter um bebê correndo para a maternidade. Aquilo pesou tanto na minha consciência. E eu fiquei imaginando, a hora que eu estava pensando nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, eu fiquei imaginando, ele deve ter jogado um pensamento tão hostil em cima de mim, mas foi eu não sou aquilo. Mas de alguma forma eu vacilei, eu reagi. Eu fui negativo ali perante aquele caso. Hoje, depois dessa, eu aprendi. Quando surge, eu não precipito mais, não tomo atitude, procuro averiguar, porque na realidade eu entrei num processo de retaliação. Ele estava ansioso, a esposa estava para dar à luz, possivelmente o primeiro bebê, dá para imaginar? Minha consciência pesou, mas eu aprendi muito. Hoje eu não vacilo mais, hein? Pode buzinar, pode fazer o barulho. Enfim, todos nós cometemos aí erros, temos defeitos, por isso nós estamos aqui. Os defeitos são perecíveis, senão eu não estaria aqui nessa dimensão. Não adianta eu fazer cara de bonzinho. Tem muito que aprender, muito que me curar, muito que libertar, pagar minhas dívidas de vidas anteriores. Mas eu aprendi muito, viu? Então, nós nunca podemos analisar a pessoa por aquele ato. E geralmente a gente faz isso. A gente aí com 40 anos de praia, estudado no meio. Na prática é um outro papo. Na teoria aqui nós somos bonitões. Muito cuidado, por outro lado, né? Você acaba desejando o mal, bem como falar mal de alguém. Pois nós espíritas, nós conhecemos muito bem uma lei. Qual é a lei? A lei da ação e reação. Se eu desejar mal, o ódio, o que acontece? Estudiosos do espiritismo, eles dizem que se você joga uma energia de ódio em uma pessoa, essa mesma energia vai até a pessoa, a vítima, arrasta tudo que ela tem de negativo, porque ela vai potencializar. Ela sentiu aquilo, não é verdade? Ela sentiu aquilo, ela devolve. A mente é o espelho da vida. Vem, passa por ela, ela devolve. E você arrasta tudo que ela tem de negatividade e volta para você como um bumerangue. Ingenuidade, irmão, ter ódio. Enfim, né? A gente vai aprendendo com as reencarnações. Você lembra lá aquela brincadeirinha em piscina? Você estava lá, a pessoa jogava a bola, batia na tua cabeça, falava, pensa rápido. Aí você pegava a bola, encharcada de água, e eu estou imaginando aquela bola que encharca, né? E pá, mandava com mais força. Né? A jogada é mais ou menos isso. Não é por aí, né? Não é revidar. Estou pegando um exemplo. Então, olha, da mesma forma que você gera novos amigos no plano espiritual ao fazer uma caridade junto a um encarnado, ao sentir ódio, você gera o quê? Inimigos no plano invisível. Estão lá os parentes dele acompanhando, você manda, e aquilo aumenta em você.
E, além do mais, você atrai entidades espirituais encarnadas que estão na mesma frequência, encarnadas e desencarnadas, desculpa, que estão na mesma frequência do seu sentimento. Então, isso aumenta. Os hospitais da Terra, clínicas psicológicas, e mesmo do plano espiritual, que tem clínicas psicológicas lá também, na casa do Dr. Bezerra, nós temos um setor que atende. Né? Estão cheios de pacientes cheios de ódios, pois esse sentimento é uma espécie de suicídio em doses homeopáticas. Não é verdade? Então, olha, a espiritualidade inferior vampiriza, fica aí absorvendo essas energias. Isso não é só no individual, é na família e pode ocorrer num país. Hein? Pega um país autoritário como Coreia do Norte, onde tem medo e tem muito ódio. Dá dó. Eu tenho dó particularmente, viu? E a outra dica, logicamente, é você procurar compreender o outro. Se ele praticou mal, possivelmente ele não está desenvolvido ainda. Só de fazer o mal, não está desenvolvido intelectualmente, moralmente, ou teve poucas reencarnações, ou não aproveitou bem as reencarnações. Não sabe o que fazem. São crianças espirituais. Finalizando, a escolha é sua, irmão, irmã. Você pode deixar se fluir no impulso da vida. Esse termo impulso da vida é do Freud, o pai aí, vamos chamar o pai da psicologia, de uma das áreas da psicologia. Você pode deixar fluir o impulso da vida, que é do amor ao próximo, da positividade, da alegria, da amizade, da fraternidade, ou deixar fluir-se no impulso da morte, que gera negatividades, desânimo, depressão, inimizade, calúnia, fofocas, e que provoca depreciação da vida. O seu coração lá no fundo pede. Entre lágrimas de decepção, né? Olha, lágrimas salgada, né? Decepção, já comentamos, é a visita da verdade. Ela pede um alívio para o seu desamor, porque o ódio é um desamor. A solução não tem outra, é perdoar. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou repetir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei por que a gente insiste em cair em conversinhas de falsos líderes. Eu não entendo. Líderes sociais, políticos, religiosos, caem com muita facilidade. Quando é que nós vamos acordar? Será que vai precisar de mais de 2000 anos? Nós não vamos estar aqui não, viu? São oportunidades únicas, já estamos próximos da regeneração. Aqui só vão ficar os melhores, os esforçados no bem. Eu vou repetir. Todo esforço tem a sua compensação. Os esforçados vão ficar. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos todos nós uma extraordinária semana praticando pelo menos uma caridade, e perdoar é uma grande caridade. Uma caridade por dia é a nossa sugestão. E nós podemos muito mais. Só esquecer um pouquinho de nós e se dedicar ao próximo. Eu paro por aqui, passo a bola para o Dankmar. Que Deus abençoe a todos. Ok, Davidson, muito obrigado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua explanação sobre esse tema tão bom para a gente poder adquirir um pouco mais de conhecimento e estabelecer alguns objetivos melhores para a nossa vida, né? Eu gostaria de pedir agora que a gente se preparasse para receber a mensagem que o Dr. Deolindo nos traz. Vamos, então, nos concentrar em orações para receber a mensagem que ele nos trará neste momento. Boa noite a todos. Espero que na noite de hoje, onde tivermos oportunidade de podermos nos autoavaliarmos e irmos lá no nosso eu espiritual e buscarmos a tudo daquilo da qual gera sentimentos não bons, dos quais tanto nos prejudicam. Nós que ainda estamos apregoados a esse planeta Terra, passando por uma etapa
de aprendizado, como também de grande evolução. Temos por necessidade de nos imbuirmos, em vencermos todas aquelas mazelas dos quais ainda deixamos devido ao nosso atraso e devido à nossa ignorância espiritual, desse discernimento que temos que ter perante esses ensinamentos maravilhosos que nosso divino e amado Mestre nos deixaste, que é o de amarmos uns aos outros, para que assim possamos encontrarmos o caminho da nossa felicidade. Porque amarmos significa de que estaremos a combater o orgulho, da qual está assim presente, ainda de uma forma muito ampla, junto a cada um de nós. E combatendo a esse sentimento pérfido, estaremos nós a nos iluminarmos e, ao mesmo tempo, a nos alimentarmos de todas as coisas positivas que este mundo que Deus nos deu pode nos oferecer, porque junto a Ele muitas energias, muitos pensamentos positivos e amorosos também se fazem presentes e necessitamos nós de assim gerarmos este elo da qual faz com que nos aproximemos uns dos outros e através da simpatia nos completemos dentro dos atos de amor, dentro dos atos de perdão, da qual tão importante se faz em nossa caminhada desta vida, como também de outras vidas, para que a cada tempo tenhamos nós menos inimigos possíveis. E assim, de mão dadas, sempre trilhemos-nos juntos na busca constante desse crescimento espiritual, da qual assim o Pai tanto espera de cada um de nós. Então, nesse instante, dentro desta união fraterna, do qual assim nos encontramos. Distantes estamos, cada um junto ao seu lar, mas muito próximo um dos outros nos encontramos, porque estamos a nos atrair pelos sentimentos de amor e de caridade, da qual reina nesse instante, neste grupo de irmãos de luz, da qual a cada semana se reúne, para que os benefícios da qual o nosso divino e amado Mestre, nosso médico maior, pode vir a nos oferecer, e da qual assim nos alimentamos. Então, entreguemos-nos nós nesse instante a Ele, todos em oração simples, mas sincera, oração pura, que estará a sair de dentro dos nossos corações, em forma de luz, aonde esses raios de luz se entrelaçam entre nós. Estaremos assim a receber um dos outros os benefícios das quais
tão necessário e importante se fazem, como também estaremos a irradiar esses fluidos benéficos e curadores a muitos dos necessitados. Que sintamos a paz a nos envolver. Sintamos a paz a tomar conta deste ambiente da qual nos encontramos, onde tenho a certeza que todos estão em vossos lares. Local este sagrado, porque ali nos reunimos com todos aqueles que nós tanto amamos. Ali é o local mais adequado para exercitarmos com um pouco mais de facilidade os sentimentos do amor, os sentimentos do perdão, proporcionando com que assim a doçura e a amabilidade possa sempre ter a sua predominância. Possamos nós aprendermos a ouvir mais aqueles que conosco convivem, porque tenho a certeza que todos necessitam de expressar-se, todos necessitam de serem ouvidos e entendidos, ter o diálogo esclarecedor, ter o diálogo pacífico, do qual assim gera sentimentos que nos fortalecem e nos entrelaçam diariamente, porque mesmo distantes, estaremos sempre muito próximos, mediante aos cônjuges que ali assim convivem, mediante aos filhos que Deus nos tutelastes, porque quando nos colocamos com a simplicidade em dar, quando nos colocamos com a simplicidade em amar, quando nos colocamos com a simplicidade de dar o tempo necessário para cada um, não pensando apenas em si, dentro dos seus afazeres diários, da vida social, da vida profissional. Ou seja, dividir o tempo com aquele do qual necessita de nós. As coisas se tornam diferentes, porque mesmo à distância estarão sempre interligados a nós, porque estaremos a fortalecer a cada momento este elo de união e o peso do amor, o peso do respeito, o peso do crédito que normalmente se ocorre entre seres, principalmente entre familiares, estará sempre a prevalecer em momentos desafiadores que a vida proporciona, dentro das tentações, dos quais se fazem presentes como provas, para que assim possamos nós nos libertarmos de tudo aquilo que o passado ainda exige de nós. E nada mais importante do que o presente, de forma bem compreensiva, amorosa, carinhosa, pacienciosa, porque assim estaremos nós a cada momento mais felizes, por estarmos cumprindo com as nossas obrigações perante Deus
perante si, perante aquele próximo, da qual o Pai colocou bem próximo de ti. Então, que esta luz maravilhosa do Senhor Jesus possa, assim, predominar neste momento sobre o coração de todos, sobre a mente, sobre o corpo, sobre o lar, sobre todos aqueles das quais conosco convivem, para que assim se complete este elo de harmonia, de paz e de fraternidade entre todos os homens na terra. Que assim seja. Que assim seja. Nossa gratidão, Dr. Deolindo, pelas palavras carinhosas de incentivo que nos trouxe, para que possamos estar mais fortalecidos no nosso dia a dia, para que a gente possa superar dificuldades e desequilíbrios. Muito obrigado. Nossa gratidão. Vamos então agora passar as nossas vibrações aos pedidos que nos foram postados no nosso grupo, que todos possam receber esta grande energia que nós acabamos de receber neste momento, seja estendida a esses nossos irmãos, amigos, parentes, que atravessam dificuldades, que precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa oração. Vamos então iniciar o nosso processo evolutivo doando amor a esses nossos irmãos. Que todos eles, os nomes postados nos nossos grupos, sejam abençoados, iluminados por essa luz maravilhosa que nos chega até nós agora. Que essa paz envolva todos nós, que nós possamos receber este carinho sempre, nos preparando cada vez mais. Gostaria de abrir um espaço agora, espaço da gratidão, né? Então eu convidaria a nossa amiga Maria Luísa para que ela pudesse fazer o seu agradecimento. Está aberto o microfone para a senhora. Fique à vontade. Obrigada, Dankmar. Boa noite a todos. O meu nome é Maria Luzia. Eu sou uma frequentadora de pouco tempo na casa. Cheguei aí no dia 20 de novembro do ano passado, levada pelo meu genro, Marcelo. Desde 2019 eu estava com uma indicação de uma cirurgia na minha coluna lombar. Eram dores medonhas, para eu fazer um almocinho para mim eu tinha que ficar sentando toda hora, não dava para ficar muito tempo de pé. E comecei a procurar novos médicos, mais opiniões. Aí começou a pandemia, eu fiquei aguardando passar hospitais cheios todos para poder ter coragem de me internar. Mas já era Deus botando a luz no meu caminho. Até que chegou 2021, eu achando que estava tudo melhorando, eu peguei o Covid dentro de casa. E fiquei mal. Foram 18 dias de internação. Saí do hospital ainda com oxigênio domiciliar, fisioterapia respiratória. E fui. Dentro de um mês e pouco eu estava de volta na minha casa. Continuando a minha vida sempre com muita força, muita esperança e muita fé. Me preparando para fazer a bendita da cirurgia. Aí me aparece um problema no meu joelho esquerdo, que já havia sido operado há 4 anos atrás. Um dos tombos que eu havia levado, a prótese saiu do lugar e começou a corroer meu fêmur. E eu, de repente, ao invés de ir para a cirurgia da coluna,
tive que fazer os exames e marcar a cirurgia do joelho novamente. Foi aí que meu genro falou: eu vou na casa espírita, a senhora quer ir comigo? Falei: quero. Fui, comecei a receber as orações, os passes. Continuei, fiz a minha cirurgia de joelho, fiquei bem. Tive umas complicaçõezinhas clínicas, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui, a espiritualidade amiga, toda a ajuda que eu recebi. Estou aqui só para agradecer, porque hoje, depois de 2 anos indicada para cirurgia, eu estou bem melhor do que estava há 3 anos atrás. E o meu agradecimento é muito grande, que eu venho recebendo. É um milagre, é uma bênção muito grande na minha vida. É uma graça que eu venho alcançando. Melhorei o meu jeito de pensar, de agir. As pessoas que convivem comigo já perceberam a minha mudança em tudo, graças ao Pai. A minha alegria voltou. Hoje eu dou risada o tempo todo, converso. E durante esse ano, eu ainda fui pega de surpresa pela minha irmã mais jovem do que eu, que apareceu com câncer na vista esquerda. Um tipo de câncer raro, que ela não pôde nem fazer o tratamento na cidade que ela morava, teve que ir para a capital do Rio. Graças a Deus, pedi aí na casa, deixei o nome dela, entramos em oração e ela fez a radioterapia e já teve alta. Vai fazer novos exames, só para confirmação, não perdeu a visão. É bênção demais para simples mortais como nós, cheios de defeitos, de imperfeições. E me acontecem coisas assim, que eu semana passada ainda estava aí na casa, chamei o Dankimar para conversar. Eu estava sentada durante o tempo que ele fazia palestra, tinha uma jovenzinha na minha frente, e eu fui olhando aquela menina e fui me lembrando de alguém. De repente me veio a lembrança da minha irmã suicida de 65 anos atrás. Eu tinha 9 anos de idade. E a empatia com aquela garota foi tão grande que eu perguntei à senhora que estava do lado dela se era a mãe dela. Ela falou: não. Aí eu olhei, a menina olhava para mim e sorria. E eu falei para ela assim: posso te dar um abraço depois? Ela abriu os braços e veio na minha direção. Foi um abraço tão gostoso, gente, que choramos eu, ela e a mãe dela, que estava na fileira de cadeiras do lado. Foi uma emoção tão grande assim que me libertou. Tirou uma coisa que estava dentro de mim muito pesada. E eu abracei e falei, ela chorou muito, eu falei: por que você chora? Ela tinha falado que ela não era bonita. Eu falei: você é linda. Você tem um anjo de luz do seu lado. Aí eu conversei com ela ali um pouquinho. E ela continuou olhando para mim e sorrindo. Então aquilo me deu uma paz tão grande. Foi um momento assim de uma interação tão grande com aquela menina. E eu era muito ligada a essa minha irmã que faleceu. Eu era muito criança, mas me lembro de tudo. E eu sei que a minha irmã, eu sei que a vida do suicida além túmulo é muito difícil e duradoura. Mas eu aprendi quando criança que entre a ponte e a água existe o tempo de arrependimento. Uma frase simbólica que eu aprendi no colégio de freiras. E a minha irmã, quando ela caiu envenenada já, que o médico chegou e falou para o meu pai que era levar para o hospital para morrer, porque era formicida em pó que ela havia tomado. Eu segurei na mão dela, assim, na mão esquerda dela, eu sentada no chão, ali junto com ela, e falei: Madalena, por que você fez isso? E as lágrimas desceram no rosto dela. Eu falo até hoje que se eu soubesse desenhar, eu poderia desenhar aquele quadro.
mas ele está na minha mente, fotografado na minha mente. E eu fui muito agradecida a Deus nessa hora que eu vi essa menina e tive essa empatia. Porque parece que foi assim uma transmissão. E naquela hora eu pensei, meu Deus, será possível que a minha irmã voltou e a menina tem um problema mental? E os suicidas voltam, né? Com sequelas da vida passada, do ato que eles fizeram. Eu não sei se foi uma ideia errada minha nesse sentido, se eu estou enganada, mas eu gostaria até de, em tempo futuro, ter um esclarecimento sobre isso. Que alguém mais estudado do que eu, mais compreendido do que eu nesse assunto, pudesse me explicar alguma coisa sobre isso. Que foi uma coisa assim, estranha e boa que me aconteceu. Então eu estou aqui hoje só para agradecer a Deus por todas as bênçãos que eu tenho recebido nessa casa abençoada. Toda a equipe da espiritualidade, a equipe dos trabalhadores encarnados aí da casa. Vai fazer 1 ano, dia 20, que eu comecei a frequentar aí. E não posso ir sempre por causa da distância, nem sempre posso ter companhia para me levar. E pelas minhas comorbidades, eu não posso estar andando, eu não dirijo. Mas é sempre com essa força e com essa fé. E muito grata a Deus. Obrigada a todos, inclusive por esse espaço que me foi dado. Eu sei que Jesus está do lado de todos nós e eu tenho sido muito abençoada. É só isso que eu tenho a dizer e é tudo muito, muito importante. Pode ser pouco para quem me ouviu, mas para mim é grande demais. É importante demais. Obrigada a todos, obrigada a Jesus, obrigada à Casa do Dr. Bezerra de Menezes, toda a equipe espiritual. Que as bênçãos sejam derramadas sobre todos que aí foram. Todos que vão aí em busca de ajuda, que recebam como eu recebi. Gratidão. Que assim seja. Amém. Muito obrigado, Maria Luzia, pelas palavras carinhosas com todos nós, né? Muito obrigado. Obrigada a Mas tudo isto, esta tua vitória, é que nos fortalece cada vez mais. Viu? É por isso que eu quis fazer esse agradecimento. Nós vamos te ajudar a esclarecer essas dúvidas, viu? Certo. Tanto eu, como o André, como o Davidson, né? Um grande abraço, muito obrigado. Abraço a todos, obrigada. Abraço fraterno a todos. Ok. Ô Rosa, eu gostaria que você fizesse a oração de agradecimento e encerramento, Rosa. Então vamos mentalizar Jesus adentrando no nosso lar, curando as nossas enfermidades. Dr. Bezerra de Menezes, todos os médicos que trabalham na casa, curando os enfermos, os necessitados, que possa estar recebendo as nossas orações, os nossos pensamentos no bem, no amor ao próximo, e todos aqueles que foram colocados nome, todos possam estar recebendo neste momento todos os fluidos necessários para a cura moral e a cura espiritual. Assim, Pai, só temos a agradecer o dia de hoje, agradecer por esses momentos que passamos, que recebemos e doamos os fluidos necessários para a nossa cura moral e a nossa cura espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, criarmos tentações. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade que nos dá.
Que assim seja. Iluminados e fortalecidos em seus lares, recebendo todos esses ruídos, toda essa luz, este amor, afastando de nós todo o ódio, todos os desejos de vingança, de mágoas, e somente o amor, somente a paz de Jesus adentrando em nossa mente e nosso coração. Que assim seja. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
tua